O Fantasma da Ópera, de 2004, é uma adaptação cinematográfica do musical O Fantasma da Ópera, de Andrew Lloyd Webber, que também cuidou do roteiro desse filme junto a Joel Schumacher, que foi o diretor. Ele dirigiu alguns filmes conhecidos também, como Batman Eternamente e Número 23. Essa adaptação é baseada no romance gótico de mesmo título, escrito em 1910 por Gaston Leroux. Livro que eu tenho e eu gostaria muito de fazer a comparação se eu não fosse uma preguiçosa estagnada na página 46 há um ano. Enfim, vamos pro filme. O filme começa num leilão público de itens da antiga casa de ópera da França. Nós somos apresentados a Madame Giry e ao Visconde de Chagny, ou Raoul, e ele compra um item de colecionador, que é esse macaquinho aqui que fica batendo pratinho. E depois somos apresentados a um gigantesco candelabro, que foi responsável por causar um acidente que fechou a casa de ópera depois de ter despencado do teto e matado uma galera. E aí a gente tem essa cena com uma transição de dar inveja em TikToker. Nós somos levados para algumas décadas no passado, quando a casa de ópera ainda estava nos seus dias de glória. E nessa cena, tanto a casa quanto os personagens principais são apresentados. E o legal é que não fica aquela exposição gratuita de olha só, te conheço há 10 anos, mas deixa eu te contar toda a minha história de vida. Isso não acontece nesse filme, porque a gente tá vendo da perspectiva dos dois novos donos da casa de ópera, já que o dono atual tá se mudando para outro país, se eu não me engano. E nós somos apresentados pela perspectiva dos novos personagens. Então tudo é muito bem justificado. Quer dizer, quase tudo é muito bem justificado, porque esses dois nojentos aqui ficam afim das meninas do balé. Buh. Nessa cena, a gente conhece La Carlotta, a estrela da casa que dá chilique por tudo. A Meg Giry, que é a filha da Madame Giry. Ela serve como BFF da protagonista e faz o nosso papel como telespectador curioso na maioria das cenas. O Visconde de Chagny, ou Raoul, que é o Mauricinho criado a leite com pera e que era o namoradinho da protagonista da infância, mas quando ele vê ela, ele passa reto. Coitado. E a Christine Daae, que é a nossa protagonista. A gente de cara já fica sabendo um pouco sobre o backstory ali da Christine e que ela faz aulas de canto com um personagem que não é revelado logo de cara. Acho que já dá pra imaginar quem que é, né? Tem também um outro personagem que é mencionado como o Fantasma da Ópera. Os boatos são de que o fantasma seria o verdadeiro dono da casa de ópera, criando as peças, compondo, administrando o lugar na miúda ali, e quando os novos donos ouvem esse absurdo, eles cascam o bico, principalmente depois que a Madame Giry fala que o fantasma exige um salário de 20 mil francos e um camarote específico de onde ele assiste às óperas. Daí, a Carlotta vai se exibir para os novos donos, mas uma cortina gigante cai em cima dela e ela dá um chilique e vaza. A Madame Giry fica tipo... não, olha, tem a Christine, ela sabe cantar. Aí ela joga a menina lá no palco e ela dá um show, regaça com aquela voz linda dela e vira a nova estrela da casa de ópera. Durante a apresentação dela, o Raoul reconhece ela e corre pro camarim jogar o charme dele. Ele chega com flores, umas cantadinhas, e do nada a menina mete um... Então, eu tenho um anjo da música enviado pelo meu pai e ele canta na minha cabeça. Ao que ele responde com... Ela tenta explicar que o tal anjo não deixa ela sair, mas ele caga pra isso e vai embora esquentar o cavalo pra poder dar rolê. Só que, o que acontece com a Christine? Ela é filha de um violinista muito famoso, chamado Gustave Daae. Ele faleceu quando ela tinha 7 anos e ele era a única família dela. Então, quando ele tá prestes a ir de base, ele fala pra ela, eu vou enviar um anjo da música que vai cuidar de você. E ela se prende tanto a essa promessa, e quando ela é meio que adotada ali pelo corpo de balé da casa de ópera, pela Madame Giry, ela começa a ouvir uma voz vindo de algum lugar de dentro daquele lugar, talvez dentro da cabeça dela. Ela sempre menciona que o anjo canta dentro da cabeça dela e ele ensina a ela as coisas dentro da cabeça dela. Então, ela escuta essa voz e ela acredita fielmente ali que aquele é o anjo da música enviado pelo pai. E aí ela mete essa pro Raoul. E aí o anjo da música não fica nada feliz vendo aquela cena, porque aparentemente ele tá sempre olhando a Christine. Acho que ele deve ter escrito essa música aqui, ó. Aí ele começa a cantar pistola, falando, o que esse moleque pensa que é? E não sei o que, e não sei o que lá. Até que ele decide se mostrar pra ela pela primeira vez, e essa cena é muito foda. Ela olha pro espelho e ele tá lá. Aí eles tocam as mãos e ele leva ela pra dentro do espelho. Aí eles começam a dar um rolê muito brisado na parte de dentro da casa de ópera. E tem até um cavalo lá dentro. Mano, tem um cavalo lá dentro. Mas essa cena é boa porque quando ele aparece no espelho, ele diz, olha o seu rosto no espelho, eu estou aí dentro. E isso reflete muito a visão dele sobre esse relacionamento bizarro que eles têm. Porque pro fantasma, a Christine é muito mais do que um interesse amoroso ou uma aprendiz. Ela representa toda a beleza externa, também interna, que ele gostaria de ter
para se mostrar para as pessoas, mas ele nunca teve coragem de se mostrar de verdade. A cena tem muita névoa, slow motion e imagens sobrepostas. Isso traz essa sensação de hipnose, que é o que está acontecendo com a Christine nesse momento. Ela se sente muito afetada por essa imagem do protagonista. Isso porque esse personagem específico, o anjo da música ou o fantasma da ópera, que seja, ele tem muito poder sobre a Christine. Não só um poder de autoridade, porque ele já tá com ela há muitos anos, ensinando a ela as coisas que ela precisa saber de acordo com ele mesmo, mas um poder carnal mesmo. Há muita sensualidade na imagem do fantasma desse filme, e isso deixa a protagonista super afetada. Já no esconderijo do fantasma, ele canta uma música para Christine sobre a música da noite, na qual ele fala sobre como a escuridão da noite é reconfortante e atiça a imaginação e os desejos, e como a luz do sol não pode te machucar ou mostrar o que você não quer ver, desde que você se entregue à escuridão. Essa é uma música muito boa, é interessante como ele vê a escuridão de uma forma romântica, e ele ainda faz esse pedido para Christine: me ajude a escrever a música da escuridão, a música da noite. Agora, uma coisa que me bugou nessa cena é que a Christine vê o anjo da música como um ser enviado pelo seu pai quando ela ainda era criança, ou seja, ela conhece ele desde que ela tinha 7 anos. E ele é mais velho. Ele é mais novo que a Madame Deary, mas ele é mais velho que ela. E ela tem essa imagem de que o pai permaneceu por perto de alguma forma através do anjo que foi enviado. Mas aí quando ela tá com ele, ela fica tipo... Zé da Manga! Cara, isso é muito errado em vários níveis. Enfim, o fantasma fica lá cantando até que ele mostra um foto do boneco de cera realista dela usando um vestido de noiva e ela desmaia. Quando a Christine acorda, ela vai lá conferir o boy que tá compondo. Aí ela fica curiosa com a máscara, né, e decide espiar. Pra quê, né? Ele fica puto e dá um piti. Só fica feliz quando a gente tá triste! Não consegue ficar satisfeita! O interessante dessa cena é que ele começa xingando ela de tudo que é nome. Mas aí a música vai mudando aos poucos de tom, e ela não precisa abrir a boca pra ele passar por todos os estágios da treta sozinho. Ele começa culpando ela, depois se deprecia por causa da deformidade monstruosa que nasceu com ele e o condenou para o inferno. E aí ele mostra uma melancolia pela condição dele e diz: o medo pode virar amor e você vai ver o homem por trás do monstro que parece um animal, mas secretamente sonha com a beleza. É uma música um tanto triste. Se você tirar tipo a parte absurdamente tóxica dele culpando ela ou brigando com ela por tentar ver quem ele é por debaixo da máscara, ele mesmo se condena por uma deformidade que ele acredita que transformou ele num monstro. Quando o fantasma devolve a Christine, ele exige que ela tenha o papel principal na próxima peça, e a Carlota seja um personagem mudo. Mas os novos donos ignoram o pedido dele e deixam a Carlota como estrela. Resultado, o fantasma aparece, dá uma bronca neles, pendura um brother no meio do palco e apavora todo mundo. A Christine fica assustada e tenta falar com o Raul, mas ele continua negando que existe um fantasma. Então ela conta tudo o que aconteceu com ela e lamenta porque ela acha que ela nunca vai escapar dele. Nessa cena, ela fala sobre como enxergou medo e tristeza nos olhos do fantasma. E ele tá ali atrás da estátua ouvindo tudo. Aí a gente tem uma cena bonitinha dela com o Raul, onde ele consola ela e oferece companhia e amor para ajudá-la. E nessa cena é muito gritante a diferença entre o amor que o Raul sente por ela e o que o fantasma diz que sente. Um quer ser a liberdade, andar lado a lado, nunca impor, sempre completar. E o outro quer ser a autoridade, obediência, lealdade, é isso que ele exige. São relacionamentos muito diferentes. Quando eles saem de cena, o fantasma fica só o pó, né? Ele tá lá todo... porque ele tava ouvindo o tempo todo. E aí, ele jura vingança ao Raul e à sua amada caso ela não queira voltar pra ele, porque ele é desse tipo. Aqueles cara. O fantasma decide ficar na encolha por um tempo, fica quietinho, não aparece por uns meses, a galera acha que a barra tá limpa, e aí eles fazem um baile de máscaras. Olha que lindo. E aí, nesse baile de máscaras, o fantasma, de repente, chegando. Fala sobre a próxima apresentação, ele escreveu toda uma ópera maravilhosa que ele quer que apresentem ali no final do ano, acho que é no final do ano. E ele faz o casting ali mesmo, exige que a Christine faça o papel principal e ainda fica tipo, ó, você tem uma última chance, hein? Quer voltar pra mim? Quer voltar pra mim? Hã? Aí o Raul aparece e tenta ir atrás dele sem sucesso. A Madame Dear tira ele dali antes que ele virasse presunto e aí ela conta a lore do fantasma. Acontece que ele era uma atração de circo de horrores.
Eles exibiam e torturavam ele por causa da deformidade. Isso quando ele era criança, tá? É uma parada bem pesada. A Jill era novinha, provavelmente era pré-adolescente, e ela ajuda ele a fugir dali depois que ele dá conta do homem que torturava ele. Ela escondeu o menino na parte interna da casa de ópera por todos aqueles anos, e ele demonstrou ser um gênio das artes, muito criativo, altamente talentoso. Mas, como ele só conhecia o lado ruim das pessoas, ele cresceu como um homem violento e rígido, e a Jill acabou perdendo o controle da situação. Depois, tem uma cena em que a Christine, angustiada com toda a situação, ela vai até o cemitério conversar com o pai. E essa é uma cena bem esclarecedora para analisar a Christine, porque a gente vê que o pai era a pessoa mais importante da vida dela. Por isso ela aceitou aquele anjo de uma forma tão tranquila, tão fácil. Ela se prendeu à promessa do pai dela de trazer um anjo da música para ficar com ela, e ela aceitou aquilo muito de boa. Aquela figura representava que ela não tinha perdido o pai completamente, mas ela percebe que era uma ilusão da cabeça dela. Ela acreditou numa mentira de alguém que se aproveitou da fragilidade dela e acabou onde ela estava agora. Mas essa cena também é importante porque traz essa aceitação da personagem de que o pai se foi e ela precisa seguir em frente. Ao mesmo tempo em que ela fica confusa e ela só queria que ele estivesse lá. Se aproveitando da fragilidade da Christine, mais uma vez, o fantasma surge e tenta conquistá-la. Mas isso é muito problemático porque ele usa essa carta do olhar paterno sobre ela, sobre guiá-la e ensiná-la, e aí deixa ela confusa. Na cena mesmo ela diz não entender por que a alma dela corresponde tanto a ele. E aí o Raul de novo chega pra salvar a Christine, e eles têm uma lutinha de espada lá, e por fim eles vão embora, não dá em nada. A cena só é bem bonita mesmo, tem umas cores muito massas assim e pá. No dia da apresentação daquela ópera escrita pelo fantasma, o Raul tem um plano de prender o fantasma assim que ele aparecer. Então os policiais ficam à espreita e tá todo mundo esperto na apresentação. Mas aí o fantasma simplesmente toma o lugar do brother e encena do lado da Christine e ninguém faz nada. O Raul só fica chorandinho lá de cima. Essa cena é lindíssima, fabulosa. Nossa, é tudo incrível nessa cena. Muito, muito boa. E essa música, as cores, tudo, mostra o desejo carnal dos personagens e como eles chegaram ao momento em que nada mais importa além do desejo entre eles. A Christine fica afetadíssima, cai no papo do fantasma até o final da música, mas aí ele começa a cantar a música dela com o Raul. E aí ela dá uma acordada daquele transe e fala, opa, peraí. E cara, eu fico triste nessa cena, porque ele é uma pessoa horrorosa, ele manipula ela, ele se aproveita da fragilidade dela, mas no fundo ele só queria ser amado e ele não sabe como pedir esse tipo de coisa. Não tô passando pano, só tô dizendo que eu fico triste. Daí no meio da jura de amor dele, ela tira a máscara e mostra a deformidade dele pra todos verem. E na moral, isso aqui é deformidade? Isso era pra ser uma coisa assustadora e horrenda. Daí o fantasma primeiro faz essa carinha de cachorro que caiu do caminhão da mudança e depois ele fica pé da vida, desce o candelabro em todo mundo, causa aquele acidente que é comentado no começo do filme, e aí some com a Christine. O Raul vai atrás, mas ele acaba caindo na armadilha, e aí nós temos a minha cena favorita desse filme inteiro. Eles começam a cantar os três ao mesmo tempo, e é uma doideira de diálogo, mas é lindo. O fantasma entrega a Christine duas opções. Fique comigo e ele vive. Recusa o meu amor e ele morre. A partir de agora, não tem mais volta. O Raul, por outro lado, diz, eu lutei para libertá-la, não jogue sua vida fora por mim, sem você eu não tô vivo de qualquer maneira. E a Christine, que começa com o ódio do fantasma, acaba por ver que ele era uma criatura solitária, melancólica e nunca teve o mínimo de amor na vida. Então ela decide ficar com ele e o beija. O fantasma fica tão emocionado com o gesto que pela primeira vez na vida dele, ele demonstra amor verdadeiro, liberta o Raul e manda os dois fugirem. A Christine volta para entregar um anelzinho de noivado, que ele tinha entregado a ela em um certo ponto do filme, e ele diz que a ama, e ela só dropa ali o anelzinho e vaza cantando a música dela com o Raul. Precisava? Tipo assim, não precisava, né, talvez. Daí o fantasma foge, e a música final dele me quebra um pouquinho, tem que admitir. Por fim, cada um segue seu rumo, ninguém nunca encontra o fantasma. O Raul e a Christine vivem felizes por anos, até o falecimento dela. E a gente acompanha o Raul velhinho indo visitar o túmulo dela. E aí, a gente descobre que o fantasma também a visitava. Ai, ai, que dor. Opa, então, cuidado com a burra. Eu esqueci
esqueci de comentar que o fantasma sempre entregava essa rosa com essa fitinha preta bem bonitinha em volta pra Christine ao longo do filme inteiro, ao longo da vida inteira dela. E aí no final, quando a gente vê essa rosinha no túmulo, dá aquela dorzinha, sabe? Você fica meio... Agora vamos saborear o tempero do filme. Eu acho que existem formas diferentes de interpretar esse filme, mas pra mim tem duas interpretações principais. Uma mais óbvia e literal, de uma menina inocente que se deixa levar por uma fantasia criada por um homem manipulador e cruel, mas que escondia uma criança fragilizada e carente e não sabia como demonstrar amor, sequer conhecia o sentimento de verdade. E outra um pouco mais poética, sendo a Christine um reflexo nosso, perdida nos caminhos da vida e pendendo ora para um lado mais sombrio, de tentações, de vingança e de poder, mas que é meramente regida pelo medo da dor, e ora pendendo para o que é bom, genuíno, para um amor que se sacrifica e não pede nada em troca. E esse foi o Fantasma da Ópera. Pra quem enxerga só a superfíciezinha, vê um romance com um triângulo amoroso entre um emo revolts, a mina ingênua e sem personalidade e o Mauricinho. Mas pra quem consegue ver as camadas, o filme vai muito além, mostrando como a crueldade do ser humano pode transformar um homem num monstro e como o amor pode trazer à tona a bondade e a beleza de alguém que se tornou escravo da própria solidão.